O Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais orgulhosamente apresenta um resumo de Maiá Quaresma, Calistrato Muros e Vitor Javidan sobre o artigo ARE Hotspots, ou seja, são hotspots, pontos quentes, em tradução livre. O artigo é de Gillian R. Fulger, publicado em 11 de janeiro de 2012 na Journal of Geodynamics. Espere aí! Hotspots não são pontos quentes? Tudo que aprendi era errado? Minha vida é uma mentira! É o quê? Muita calma. Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo do vídeo. Mas antes, um breve histórico. O termo hotspots surgiu por volta de 1970 por William Jason Morgan para explicar ocorrências que não eram possíveis usando apenas a tectônica de placas. Esse termo foi usado para designar uma região quente do manto que acende e provoca um vulcanismo sem conexão com uma zona de subducção ou um limite de placa. O Havaí foi usado como exemplo. Desde então, hotspot e pluma mantélica estão intrinsecamente ligados. Na tentativa de explicar por que esses hotspots se mantêm ativos por tanto tempo, surgiu a hipótese da pluma mantélica, que seria a fonte desse magma. A pluma mantélica consiste na ascensão de um grande volume de magma, que vem desde regiões mais profundas do manto. Logo, o termo hotspot implica em locais anormalmente quentes associados a uma pluma mantélica. Inicialmente foi aplicado para o Havaí, mas posteriormente foi usado para definir qualquer vulcanismo intraplaca anômalo. Houve uma banalização do termo e ele foi aplicado para qualquer tipo de vulcanismo ativo na superfície. São hotspots verdadeiramente pontos? Assumindo que o termo hotspot, associado à hipótese de uma pluma mantélica, resulta em atribuição do vulcanismo uma unidade independente, autossustentável, compacta e coerente. A existência de um ponto primário relativamente compacto de entrega de fusão, possivelmente identificável como um único vulcão com não mais que alguns quilômetros ou dezenas de quilômetros de diâmetro, a partir dos quais um amplo vulcanismo é derivado pelo fluxo lateral. A existência de um trajeto contendo hotspots mais antigos ou desativados e hotspots mais recentes, inclusive ativos. Tendo isso em mente, vamos analisar. O Havaí é uma cadeia com 350 quilômetros de espalhamento lateral. A Islândia tem aproximadamente 400 quilômetros de espalhamento. Cameron Line e as ilhas Austral Cook têm diversos vulcões distantes entre si, com erupções simultâneas. Galápagos até Cocos. Temos mais de 1.000 quilômetros de extensão com vulcanismo ativo nos últimos 3 milhões de anos. Talvez você esteja observando de algum outro canto do universo, mas, nas sábias palavras de um certo professor, é sua a interpretação. São hotspots verdadeiramente quentes? A ideia de um hotspot é que o manto ao redor de uma mesma profundidade é mais quente que o seu entorno. Entretanto, determinar as temperaturas do manto e estabelecer uma média para a Terra não é simples. Quem dirá a de um ponto específico? A temperatura na Terra é transmitida por decaimento radioativo, convecção e advecção. Isso gera uma diferença tanto lateral quanto vertical ao longo do manto. E a capacidade de transferência de temperatura varia com a idade da crosta, sendo que quanto mais velha, mais fria. Outro fator importante é que cerca de 72% do calor do núcleo é perdido antes de atingir a crosta, ou seja, o calor que chega à crosta é 18% do calor produzido no núcleo. O manto não é uniforme, do contrário, a temperatura potencial seria a mesma no planeta inteiro. Já é comprovado que não é. O que se assume muitas vezes para efeito interpretativo é que a temperatura do manto é a mesma dos MORMs, Median Ocean Rise Basalts, o que não é verdade. Um simples exemplo mostra que, próximo à zona de subducção, o magma é centenas de graus maior que isso. Se adota para os MORBs uma média de 1.300 graus Celsius, ao passo que em zonas de subducção as temperaturas variam entre 1.300, podendo chegar até a 1.500 graus Celsius. Muitas vezes a presença de uma quantidade de
fusão elevada é tomada como evidência de temperatura anormalmente alta, o que não é verdade. Afinal, sabemos que fluidos como água e dióxido de carbono reduzem a temperatura e favorecem a fusão. Se lembra das coisas que você aprendeu em petrologia ígnea? Então, é para isso que serve. E por falar em voláteis, uma coisa que se observa nos hotspots é que eles liberam grandes quantidades de gás carbônico, cabendo talvez a denominação wet spot, devido aos elevados teores em fluidos. Para testar a hipótese de que hotspots surgem de fontes anomalamente quentes, podemos simplesmente medir a variação de temperatura entre fontes de lava de hotspot e outras lavas que presumimos vir de fontes de temperatura normal, para uma mesma profundidade de manto. Primeiramente, portanto, precisamos saber a que profundidade foi formado o magma. A temperatura do manto, tida como normal, que serve para referência para comparação com todas as demais, é comumente assumida como a região de fonte dos MORBs. Presume-se que magmas formados desses basaltos são extraídos as primeiras dezenas de quilômetros do manto. No entanto, a profundidade de extração de um magma em hotspot é quase sempre precariamente conhecida e talvez seja mais profunda em uma litosfera mais espessa, distante das dorsais mesoceânicas. Usamos então para a determinação desses parâmetros diversos métodos geofísicos, como sismologia, estabelecendo a profundidade até a camada sismogênica. A profundidade máxima dos terremotos depende da temperatura, pois onde as rochas estão suficientemente quentes para escoar, os terremotos não ocorrem. Atingimos então o regime dúctil, mapeando a profundidade na qual os terremotos param de acontecer, conhecendo a petrologia, o conteúdo em voláteis e a taxa de deformação da região, podemos determinar a temperatura. Olha o quão complexo é isso. Pode-se ainda determinar a espessura da crosta ígnea ou crosta oceânica, que nada mais é você medir a diferença de velocidade entre as ondas P e S e então conseguir determinar a espessura por meio de sismologia. Outro método empregado é a atenuação sísmica, que aumenta com a temperatura, mas novamente não é o único fator que vai influenciar o efeito. O grau de fusão parcial, a composição do magma, presença de voláteis também são muito importantes na atenuação sísmica. Usa-se também a espessura da zona de transição mantélica, que é a região entre as maiores descontinuidades de velocidade de onda sísmica, que ocorre entre 410 e 650 km. O que é esperado, havendo uma anomalia térmica como uma pluma, é que haja uma deflexão abaixo de 15 e 25 km, o que torna bem fácil. A temperatura de referência para comparação com a temperatura dos hotspots é a mesma do magma-fonte MORB. A percepção é de que o sistema global de expansão das dorsais é uma zona de amostragem do manto, tanto de ampla distribuição quanto de relativa uniformidade no processo. Dentre os métodos petrológicos e geoquímicos para avaliação de uma fonte, nós temos a relação entre fases mineralógicas com a transição natural entre o plagioclásio e o espinélio, linhas de controle de olivina, que ela tende a ter um teor mais alto em magnésio, quanto mais quente é o magma, a modelagem de elementos de terras raras, ou ETR, que leva em conta a estabilidade do plagioclásio, espinélio e granada, dependem da profundidade e a partir disso se determina a temperatura do magma-fonte. Outro muito utilizado são os comatitos, que são rochas que se cristalizam a temperaturas muito altas, acima de 1.600 graus, e têm elevado teor de magnésio, estando entre 18% e 30%. Devido à sua temperatura altíssima, tem sido atribuído a plumas, e com isso verificando a migração lateral, principalmente sobre Galápagos e Caribe. Voltando aos métodos geofísicos, podemos realizar ainda a batimetria do assoalho oceânico, que aumenta com a idade da crosta. Pode-se ainda verificar o fluxo de calor superficial, que atingirá o seu máximo em zonas de vulcão ativo. Podemos se espalhar por centenas de quilômetros de diâmetro. Vamos agora às observações gerais do trabalho. Os dados de MORB não foram regulares e o que se adotou foi uma média. Encontramos temperaturas de 1.265 até 475 graus Celsius.
A única evidência que falta para a Islândia de fato ser considerada um hotspot é apenas a elevada temperatura, pois todos os demais dados geofísicos, geoquímicos e petrográficos apontam para um hotspot. Lá o magma não emerge a temperaturas altíssimas. O Havaí conta com 10 anomalias térmicas principais alimentando a região, portanto, não exatamente seria um hotspot único, conforme mostram os dados geofísicos ao lado. Partindo então para a discussão do artigo, as anomalias envolvendo fusão raramente são pontuais, tampouco quentes. O termo hotspot leva à ideia equivocada de que sejam pontos e quentes, ao invés de aferir os fatos. Originalmente usado para descrever o Havaí, o termo não é adequado, levando em conta que o ponto sofreu uma alteração lateral da direção inicial de aproximadamente 350 km, ou seja, tem um mega drift aí. Uma temperatura alta em dada região não é indicativo de hotspot. E a fusão ocorre levando em conta diferentes fatores, como presença ou ausência de voláteis, composição do magma, temperatura, pressão e entre outros. Regiões vulcânicas normalmente são extensas, de 400 a 1.000 quilômetros, não cabendo a nomenclatura ponto. O manto é anisotrópico e determinar uma temperatura potencial média para ele é uma tarefa complexa e que envolve muitos arredondamentos, distorcendo um pouco a imagem real de como o manto se comporta. Os locais hoje considerados hotspots sequer são quentes para o padrão crustal. Sugere-se, então, abandonar o termo hotspot e utilizar aquele que se relaciona com a gênese verificada e não a presumida. Ou seja, da mesma forma que a caixa preta é laranja, hotspot não é ponto e também não é quente.